Tudo novo, tribal. Super tribo de cara nova, cenário novo, tudo isso para a gente continuar nossa jornada pela cultura pop. E hoje a gente vai fazer mais um Super Tribo Escala, que é aquela viagem que o Super Tribo faz, imaginando como seriam os elencos dos nossos personagens favoritos. E hoje a gente vai selecionar o nosso elenco para o filme dos X-Men. Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Super tribo de cara nova, como eu disse na abertura, de cenário novo. Aliás, um abraço para todas as pessoas aí que ajudaram na confecção desse cenário. A Camila Frigo, minha esposa, a Mariana, minha filha, o Jean Mendonça. Ei, Jean, um abraço para você. E hoje o Super Tribo vai fazer mais um Super Tribo Escala. Super Tribo Escala é aquela viagem que todo nerd gosta de fazer, né? Imaginando como seria, se fosse diretor, a escolha de um elenco. A gente vai escolher então qual seria o nosso elenco favorito, quais seriam os atores perfeitos para levar os X-Men, isso mesmo, os X-Men, os mutantes da Marvel, para o cinema. Então a gente vai começar falando da história dos X-Men, né? Os X-Men foram criados em 1963 por Stan Lee e Jack Kirby. Quando eles foram criar o grupo de super-heróis, eles imaginaram um grupo diferente, né? Que nascessem com os poderes. Diferente de outros heróis da Marvel na época, como o Quarteto Fantástico, por exemplo, que adquiriram poderes de uma fonte externa. Os X-Men, eles sempre tiveram uma característica interessante porque eles são, na verdade, alunos de um instituto, de uma escola. Seria uma fachada para que um grupo de super-heróis atuasse. Na verdade, a escola é comandada pelo professor Xavier, que também é um mutante telepata, que ele viaja o mundo todo escolhendo e acolhendo mutantes ou jovens que teriam problemas com seus poderes. Até uma coisa interessante que a mutação no universo Marvel, ela desperta na adolescência. A gente tem uma metáfora aí de todas as transformações que o corpo sofre na adolescência. Ele também, os mutantes sofrem nesse período, na puberdade, né? E os jovens muitas vezes são deslocados, esses personagens são deslocados por se sentirem um pouco diferentes dos outros, né? Não serem humanos normais. Tanto que os mutantes são chamados de Homo Superior, né, dentro da Marvel. Os X-Men no começo não fizeram tanto sucesso assim, nos anos 60 e 70. Eles só foram ali, já para ser muito preciso, no finalzinho dos anos 70 para os anos 80, eles se transformaram nos principais grupos da Marvel, porque tiveram aí dois gigantes dos quadrinhos, o Chris Claremont e o John Byrne, que fizeram as maiores histórias desse grupo nos quadrinhos. Isso seguiu também pelos anos 90 e os anos 2000. Interessante é que os X-Men tiveram filmes nos anos 2000 que também foram muito importantes de apresentar Hugh Jackman como Wolverine. Os filmes dos X-Men foram responsáveis aí por trazer de volta essa onda de super-heróis nos anos 2000. Agora, quando a Disney comprou a Marvel, né, na verdade os filmes dos X-Men, eles eram de propriedade da Fox, porque a Fox comprou os direitos da Marvel, ali nos anos 2000, dos filmes e todos os personagens relacionados aos X-Men. Então, aqueles filmes dos X-Men dos anos 2000, eles foram produzidos pela Fox. Os X-Men praticamente agora eles podem ser usados pela Marvel Studios. E agora, como a Disney comprou a Fox e praticamente tem esses direitos, os X-Men agora podem ser aproveitados no universo cinematográfico da Marvel. Sendo assim, nós aqui do Super Tribo vamos ajudar os executivos e os diretores da Marvel a como fazer um filmaço dos X-Men. Bom, a primeira coisa que a gente pensou aqui no Super Tribo é o seguinte: os X-Men, eles são jovens em comparação com outros heróis. Então a gente escolheu um elenco aí numa média de idade razoável. E outra coisa, a gente pensou no padrão mesmo cinematográfico da Marvel, né? A gente pensou naquele padrão meio de super-herói mesmo, entretenimento, entre outras coisas. E a gente escolheu aqui um elenco estelar para os filmes dos X-Men na Marvel. Vamos lá, Marvel, por favor, preste atenção no Super Tribo. Se você fizer isso, vai fazer um filmaço capaz aí de bater os Vingadores no cinema. Eu vou começar aqui a nossa escolha do Super Tribo Escala com os vilões.
com a Irmandade de Mutantes. Foi o primeiro grupo antagonista dos X-Men, ainda nos anos 60, né? Liderados pelo Magneto. Então a gente vai começar pelo Magneto. Quem o Super Tribo escolheu para ser o mestre do magnetismo? Bom, a gente pensou não naquela coisa que a Fox fez, do Magneto ser um vilão dúbio, entre outras coisas. Não, a gente pegou um ator mesmo para ser digamos assim, um vilão mesmo, até um pouco ao estilo do universo cinematográfico da Marvel. Quem mais poderia ser um charmoso Magneto do que Matthew McConaughey? Como assim? Sim, Matthew McConaughey. Ele foi durante muito tempo um ator ligado a comédias românticas, mas depois da sua atuação no Clube de Compras Dallas, ele provou ser um ator muito versátil, que também participou do Lobo de Wall Street. Então a gente acha que ele tem todo aquele charme para ser um Magneto, aí já na casa dos seus 50, Magneto razoavelmente jovem e com um ar charmoso e vilanesco. Menção honrosa seria, Tribal, Viggo Mortensen. Mas o Viggo Mortensen, ele não parece um ator muito chegado em fazer filmes de super-heróis. O nosso eterno aí Aragorn de Senhor dos Anéis, ele prefere filmes mais sérios. Então a nossa escolha seria Matthew McConaughey. Prosseguindo aí com a escolha de nossos vilões da Irmandade de Mutantes, vamos para o Mestre Mental. O Mestre Mental, nos quadrinhos ele tem uma aparência um pouquinho mais velha, mas a gente remoçou também a Irmandade de Mutantes. Então, Harry Styles seria aí um tipo de Mestre Mental charmoso, com um ar meio sacana. O Mestre Mental possui um poder muito perigoso, porque ele é capaz de criar ilusões, ele é capaz de fazer as pessoas enxergarem coisas e viver situações que muitas vezes não são a realidade. O Homem Púrpura, na série da Jessica Jones, ele fazia mais ou menos isso, ele controlava as pessoas. E o Mestre Mental, ele é muito perigoso, e a gente optou por uma versão assim, de uma pessoa um pouco mais charmosa, com um ar meio sacana, e o Harry Styles, ele tem esse estilo que pode ser um mestre mental bem perigoso e bem sedutor. Para fazer o Pyro, o incendiário da Irmandade de Mutantes, nós pensamos no Cameron Monaghan. O Cameron Monaghan, ele teve um destaque na série Gotham, onde ele fazia, que muita gente acha que seria o Coringa, mas depois a gente viu que também talvez ele não fosse o Coringa original. Ele já provou ser um ator muito versátil, ele tem aquele cabelo ruivo espetado, que parece muito o personagem dos quadrinhos, que também é extremamente perigoso e faz parte da segunda geração da Irmandade de Mutantes. Para fazer o Groxo, que é aquele personagem com poderes semelhantes a de um sapo, né? E ele é inglês nos quadrinhos, nós pensamos no Thomas Brody Sangster. Ele é um ator muito talentoso, ele participou de Game of Thrones e ele tem uma cara meio estranha, né? Meio assim, deslocado, e pode ser um grande Groxo, um enigmático Groxo no cinema. Para fazer a Mística, nós pensamos na filha do Johnny Depp, na Lily Rose Depp. Ela tem um ar muito distante, um ar muito sedutor. Até pelas fotos dá para perceber que ela pode fazer até uma personagem muito dissimulada, que é o caso da Mística. A Mística é uma personagem extremamente dissimulada, porque além de poder alterar a sua forma, ela tem que alterar a sua personalidade. Então, assim como nos quadrinhos, ela é uma personagem que pode ser muito traiçoeira. Então, diferente da heroína dos filmes da Fox, a nossa Mística aqui realmente é uma vilã, é a Lily Rose Depp. Ela pode ser uma excelente mística. Para fazer o Brutamontes, o fanático, o personagem forte que é meio-irmão do professor Xavier, nós pensamos no ator Adrian Boucher. Esse ator ele vem fazendo filmes aí de cavalaria e ele participou de uma série chamada de O Último Reino, e ele é um ator muito forte, muito alto, ele ruivo, assim como a sua versão nos quadrinhos, e ele pode transmitir uma certa ferocidade, que é o que o fanático precisa. O fanático precisa ser muito mau, precisa ser muito cruel, né? E realmente pode encarnar o Ken Marco, que seria aí o meio-irmão de Charles Xavier. Escalada a nossa Irmandade de Mutantes, agora vamos para os X-Men. Quem, na opinião do Super Tribo, seria o elenco ideal para fazer os heróis mutantes da Marvel? Vamos começar pelo Professor Xavier. A gente vai fazer aqui até uma homenagem a um outro ator que também é inglês, que é o Patrick Stewart. Nós pensamos no Ralph Fiennes. É um ator talentosíssimo, todo mundo que gosta de cinema conhece o Ralph Fiennes. Ele fez Fúria de Titãs, foi o Voldemort em Harry Potter, fez a Lista de Schindler,
o novo M de 007. Então ele é um ator que pode fazer qualquer papel. Imagina o Ralph Fiennes sendo o Professor Xavier, um certo ar de respeito, né? E seria um ator do mesmo nível do Patrick Stewart. Para o líder dos X-Men, Ciclope, Scott Summers, nós pensamos no Timothée Chalamet. Isso mesmo, o ator de Duna. Ele tem a postura para ser o líder dos X-Men. Ele fica muito bem de óculos escuros. O Scott, ele precisa de ter um ator que seja muito bom para fazê-lo, e o Timothée Chalamet ele já provou que ele é esse ator. Ele é um ator que está em evidência, tem todo o talento aí para ser aquele jovem tímido que se torna aos poucos líder dos X-Men e tem aí, digamos assim, uma postura para liderar a equipe frente aos desafios que eles vão enfrentar nos filmes, né? Para fazer a Jean Grey, nós pensamos numa ruiva, na Madeleine Petsch. Isso mesmo, saindo diretamente de Riverdale, ela pode fazer uma Jean Grey maravilhosa, porque ela já provou na série que ela pode ser tanto uma pessoa muito meio como uma pessoa muito louca. E a Jean Grey, a gente sabe que na saga da Fênix Negra, ela pode alterar a sua personalidade, né, ao longo das histórias dos X-Men. Então, além de ter uma aparência que é muito semelhante aos quadrinhos, nós pensamos numa adolescente, ela tem a capacidade de fazer uma personagem muito complexa. Para fazer a Tempestade, nós pensamos numa atriz que ela tem que transmitir uma certa confiança, ela tem que ter uma aparência que lembra muito uma aparência de uma pessoa vinda do continente africano. E por que confiança? A Tempestade, ela é uma personagem que passou por muitas coisas durante a sua infância. Ela foi ladra, depois ela foi considerada uma deusa, então ela tem que ter uma certa imponência. E ela vai, depois, ser a segunda em comando depois do Ciclope. Inclusive, em algumas histórias, ela é a líder dos X-Men, né? Durante uma fase dos mutantes. Nós pensamos na Yara Shahid. Yara Shahid é uma atriz que ela está fazendo muito sucesso ali nos Estados Unidos e ela tem aí, fora das telas, uma posição de ativismo, sendo inclusive elogiada pela Michelle Obama. Então ela é uma pessoa muito ativa, ela é uma pessoa que vai transmitir para a Rainha dos Ventos, a Aurora, a Tempestade, aquele ar nobre, aquele ar de não mexa comigo que eu posso dar conta de mim. Para interpretar nosso mutante alemão Noturno, nós precisamos de um ator que saiba transmitir as angústias do personagem, né? Que tem aquele ar meio curioso. Então nós pensamos de Asa Butterfield. Asa Butterfield é um ator jovem e ele já provou que tem muito talento e pode fazer uns personagens confusos. Ele tem essa cara meio desconfiada e ele pode ser aí um grande intérprete para o nosso mutante religioso alemão, o Noturno. Para interpretar a Kitty Pryde, que seria aí a mais jovem do grupo, um personagem muito querido pelos fãs, nós pensamos em quem? Millie Bobby Brown, saída diretamente de Stranger Things. Ela está em evidência, olha que elenco estelar. Já pensou, Tribal? A Millie Bobby Brown, ela pode fazer uma Kitty Pryde bem, sim, esperta, uma Kitty Pryde que vai ser responsável por grandes momentos, assim, de alívio cômico ou também de trazer uma certa jovialidade para a equipe, né? Aquela irmã mais nova, esperta. Então ela tem todos esses requisitos. Seria uma excelente Kitty Pryde. Para fazer aí, talvez, o que seria o par romântico, né, da Kitty Pryde, nós precisamos de um russo. Precisamos de alguém que seja alto e que uma cara de bom rapaz. Nós pensamos em Charlie DePaul. Seria um ator aí muito interessante, né? Ele transmite aí aquela coisa meio de ingenuidade, aquela cara de bom moço, que o Colossus, que o Piotr Nikolaevich Rasputin, ele tem que ter, né? O Colossus é um coração dos X-Men. Só tem tamanho, mas seria um personagem muito interessante. E quem interpretaria o Gambit? Para fazer o Gambit, o ator tem que ter um certo charme, um ar meio de desdém, uma cara meio de conquistador. Quem mais do que Cole Sprouse, de Riverdale? Isso mesmo, o intérprete de Jughead seria um Gambit perfeito. Ainda mais se ele contracenasse com a atriz que nós escolhemos para fazer a vampira, que é a Zoe Dutch. A Zoe Dutch, ela é charmosa, ela tem o ar de vampira. Se você pegar algumas fotos dela, você vai ver, bom, ela pode fazer nossa querida heroína vindo do sul dos Estados Unidos e vai ter uma relação muito complicada com o Gambit, dos dois aí, se gostarem, mas
que é aquela briga meio de gato e rato, então seria muito interessante o Cole Sprouse como Gambit e a Zoe Dutch como a Vampira, uma personagem muito complexa. E para fazer o Wolverine, isso mesmo, o mutante mais famoso dos X-Men, nós pensamos no Taron Egerton. Ele fez Kingsman, ele fez Rocketman, que é o filme do Elton John, e ele já vem cotado para ser o Wolverine já há algum tempo. E ele tem a capacidade de fazer um Wolverine um pouco diferente. Nós devemos esquecer um pouco a interpretação do Hugh Jackman. Foi um Wolverine marcante, mas agora a gente precisa de uma outra abordagem. Então, nós pensando aqui em como seriam os X-Men moldados para o universo Marvel, nós pensamos aqui numa equipe clássica, né? O Ciclope, a Tempestade, Wolverine, Jean Grey, Noturno e Colossus e a Kitty Pryde, mais o Gambit e a Vampira. São personagens muito populares. Então nós pensamos aí na nata dos X-Men, né? Para começar a ir arrebentando no universo Marvel. E aí, Tribal, você gostou do nosso elenco do Super Tribo Scala para o filme dos X-Men? Acreditamos que se a Marvel assistir esse vídeo, ela vai fazer um filmaço, o elenco estelar, o elenco recheado aí de jovens atores e atores mais experientes, excelentes, e com um roteiro bom, imagina, esse filme pode aí bater os Vingadores. Isso aí é a nossa expectativa. É isso aí, Tribal, espero que você tenha gostado do nosso Super Tribo Scala, do nosso programa, nos acompanhe pelas redes sociais, por favor, dê um like, se inscreva no canal, e é isso aí, não se esqueça, somos todos da mesma tribo.